Seguimos com você aqui no SBT Meio Dia, porque agora a gente fala de transporte coletivo, a gente fala de ações dos municípios catarinenses na retomada da economia e também no enfrentamento ao Covid-19. Eu vou conversar com o Saulo Esperoto, que é presidente da Federação Catarinense dos Municípios, a FECAM. Inclusive, a FECAM já participou de uma reunião com o governador Carlos Moisés, que anunciou algumas medidas em parceria com os prefeitos. Então está com a gente aqui o prefeito Saulo Esperoto. Vamos lá, vamos começar pelo assunto que é o alvo do maior número de perguntas que o SBT Meio Dia recebe, que é o transporte coletivo. A gente tem a informação de que o governo está criando um plano de retomada dos ônibus, do transporte coletivo, de liberação dos ônibus, e inclusive deixaria a cargo dos prefeitos essa decisão. O que disse o governador, prefeito, com relação à liberação do transporte coletivo? Tem prazo para que isso possa acontecer? Bem-vindo ao SBT Meio Dia. Boa tarde. Boa tarde, Fernando. Boa tarde a todos. Realmente é uma situação bem complexa, sabemos muito bem disso. Com relação ao transporte coletivo, nós temos hoje diversas situações e temos restrições para que o mesmo não tenha operacionalização. E é nessa conversa que nós tivemos com o governo do Estado de Santa Catarina, mais precisamente na segunda-feira, com o secretário da Infraestrutura, o mesmo está preparando todo o regulamento sanitário, o que a FECAM está solicitando, todo o regulamento sanitário, ou seja, as normatizações para que a gente possa, nos municípios, fazer o acompanhamento necessário dessa volta desse transporte coletivo. Então, é necessário que o Estado de Santa Catarina, de Saúde, Vigilância Sanitária, possa nos orientar no sentido desse regulamento sanitário, dessas informações são importantes para que a gente possa, gradativamente, em cada local, fazer que em toda Santa Catarina tenha o mesmo padrão, independente de município que seja. A gente possa personalizar. Ainda, nesse momento, estamos aguardando essas informações, a conclusão dessas normativas, dessas orientações técnicas, dessas definições, para que aí sim o Estado, quando ele liberar, ou seja, retirar as restrições de transporte coletivo, automaticamente os municípios poderão operacionalizar dentro desse regulamento sanitário. O senhor pode adiantar para a gente quais são as regras que o governo deve impor para a liberação do transporte coletivo e os prefeitos concordam? Olha, por isso mesmo, são regras vamos dizer, sanitárias no primeiro momento. Vamos dizer, o distanciamento, utilização dos espaços, né? A intensidade de todo esse transporte que vai ter, aí localmente os municípios poderão identificar. Vejamos por quê. Porque como o município, ou seja, o transporte coletivo, Santa Catarina é diferente. Nós temos a Grande Florianópolis com 1 milhão de habitantes, né? Com menos habitantes, e temos aí 15, 20 municípios com mais de 50 mil habitantes em Santa Catarina. Então, é uma coisa muito complexa. Nós temos transporte escolar, aliás, no interior, nós temos transporte coletivo, temos em regiões metropolitanas que temos 3, 4, 5 empresas, né? E assim por diante. Mas a nossa intenção com o governo do Estado, a principal de tudo isso, é que o governo do Estado nos oriente nas questões sanitárias, no regulamento, onde que deverão ser utilizadas as normas para que possa ter em cada município, em cada situação, em cada local onde há operacionalização do sistema de transporte coletivo, o mesmo regulamento sanitário. Ou seja, não adianta o município preparar, fazer uma coisa e o outro fazer diferente. Claro, ele tem que ter padrão. E lembrando bem que os municípios eles não podem retirar restrições, mas eles poderão localmente criar algumas restrições a mais para que, nesse sentido, possa ter uma preservação, uma prevenção ou a diminuição da intensidade de contaminação, nesse sentido. Deveremos ter novidade nesta semana ou na próxima semana? Estamos aguardando. Até amanhã, nós tivemos quarta-feira com o governador de novo, essa semana. Gostaria de ampliar esse assunto, falando que nós conversamos muito com o governador nesse sentido, ou seja, que nós temos 295 municípios e temos o Estado de Santa Catarina que consideramos 296 executivos. Nós precisamos agir integrado, seja em ações de saúde, seja em ações sanitárias, seja organizações. Para isso e para tanto, nós precisamos de informações técnicas, porque agora nós teremos diversas situações que serão situações que poderão, de uma maneira ou outra, regionalmente, como já está acontecendo, já aconteceu, de existir um diferenciamento de isolamento social ou aumento de restrições. Ou seja, mas isso precisa de índices. Os prefeitos, nós prefeitos, nós precisamos dessas informações para que a gente possa tomar essa decisão.
essas informações são importantes com relação à população, com relação à contaminação, com relação à infraestrutura hospitalar, se não é naquele local, no município ou na região, o colapso hospitalar, evitando assim o colapso hospitalar, evitando assim uma sinergia nesse mesmo sentido. O governador amanhã irá fazer uma reunião com todos os prefeitos e secretários de saúde para já iniciar toda essa implantação, esse envio de informações necessárias para que os municípios possam agir. Por que isso? Porque o governo do estado criou diversas restrições no momento importante, tá? E retirou as que estão automaticamente saindo. Mas agora é necessário porque seja feita uma estruturação e isso passe para os municípios, ou localmente ou regionalmente, que a gente possa ajustar. Prefeito, presidente da FECAM, Saulo Esperoto, muito obrigado pela sua participação, bom trabalho, estamos sempre à disposição da Federação dos Municípios. Muito obrigado e uma ótima tarde a todos. Amanhã, reunião, então, do governador Carlos Moisés com a FECAM, com os prefeitos, e novidades devem ser anunciadas, então, com relação ao transporte coletivo.